Em um mundo onde os laços familiares se entrelaçam com os desejos mais profundos, uma mulher se vê dividida entre o amor do marido e a atração irresistível pelo filho dele. Pergunte-se, até onde você iria por amor? Nesta história intensa e repleta de dilemas emocionais, descubra como um beijo pode mudar tudo e os segredos que ameaçam desmoronar uma vida cuidadosamente construída. Prepare-se para uma narrativa que vai desafiá-lo a refletir sobre o que está disposto a arriscar em nome da paixão. Acordei naquela manhã com os primeiros raios de sol filtrando pelas cortinas da sala. O aroma de café fresco invadia o ar, trazendo à memória os momentos simples que passava com meu marido, Carlos, um homem dedicado e amoroso. Contudo, havia algo inquieto dentro de mim. O clima leve rapidamente se rompeu quando vi Lucas, o filho de Carlos, entrar na cozinha com seu sorriso encantador e olhar cativante. Desde que se mudou para nossa casa há alguns meses, uma conexão estranha começou a se formar entre nós. Apesar da diferença de idades, Lucas, com seus 22 anos, possuía uma maturidade surpreendente, que me atraía de uma maneira que eu não queria admitir. Começamos a conversar mais, e a cada dia que passava, a linha entre família e desejo começou a se embaralhar, e meu coração se via em conflito. Nos dias seguintes, a convivência se tornou ainda mais intensa. As conversas se estendiam longas noites à luz da lua, e os olhares já não eram mais apenas de cúmplices. Eu sentia meu coração acelerar sempre que ele se aproximava, quando sua mão tocava a minha em um gesto casual. Certo dia, enquanto assistíamos a um filme, Carlos adormeceu no sofá. Lucas e eu trocamos um olhar furtivo e, naqueles segundos, algo irrompeu dentro de mim. Com o coração acelerado, nossa respiração parecia sintonizada, e antes que eu pudesse pensar duas vezes, nossos lábios se encontraram em um beijo suave, mas cheio de paixão. Era um momento de pura fraqueza, um deslize que poderia desmoronar tudo ao meu redor. Enquanto nos afastávamos, a realidade me atingiu. Eu havia cruzado uma fronteira perigosa e seria impossível voltar atrás. O que eu realmente sentia por Lucas? Seria apenas desejo ou algo mais profundo? Após aquele beijo que mudou tudo, a tensão se tornou quase palpável. Cada encontro parecia carregado de um desejo reprimido. Eu tentava agir normalmente perto de Carlos, mas a presença de Lucas tornava tudo mais complicado. Certo fim de semana, Carlos decidiu fazer uma viagem, deixando Lucas e eu sozinhos na casa. A pressão elétrica entre nós era inegável. Passamos a tarde conversando, mas a tensão logo se transformou em um novo beijo, mais intenso do que o primeiro. Aquele momento parecia ter apagado todas as dúvidas que eu tinha sobre o que estava acontecendo. À medida que nossos corpos se uniam, eu me vi completamente rendida aos sentimentos que mantinha em segredo. Contudo, após aquele encontro, as dúvidas voltaram. Conseguiríamos manter esse romance secreto, sem que Carlos suspeitasse? O peso da culpa começou a crescer dentro de mim, mas a conexão com Lucas era inegável e apaixonante. Com o passar das semanas, a intensidade do nosso relacionamento se aprofundou. Era como se vivêssemos em um mundo à parte, um espaço onde a moralidade que sempre seguia havia se desvanecido. Começamos a encontrar maneiras de nos encontrarmos em segredo, momentos furtivos em que a paixão se transformava em ternura. Porém, cada risada que compartilhávamos era acompanhada pela sombra da culpa. Um dia, ao me olhar no espelho, percebi como aquele romance mudará minha essência. A mulher segura e relaxada que eu era agora estava cheia de inseguranças e questões sobre o futuro. Quando Lucas finalmente me confrontou, perguntando se éramos apenas um caso ou se havia algo mais, meu coração parou. A verdade era que eu não queria acabar com aquilo, mas como poderia continuar com essa mentira diante de Carlos? Estava em um beco sem saída, desesperada, pois sabia que uma decisão precisava ser tomada, e isso poderia quebrar não apenas meu casamento, mas também a relação com o filho dele. Pensei muito nas palavras de Lucas. Ele queria saber se nossa relação era apenas um momento passageiro ou se havia algo mais profundo. Ouvindo a sinceridade em sua voz, percebi que não poderia mais ignorar os sentimentos que estavam crescendo dentro de mim. Fiquei pensando no que fazer e como seria a vida nos próximos dias. A rotina que tinha numa relação harmoniosa com Carlos estava se transformando em um pesadelo silencioso.
A culpa me acompanhava, mas ao mesmo tempo, a alegria que Lucas trazia para os meus dias era inegável. Por um momento, pensei em tudo que construí com o Carlos e como ele me apoiou ao longo dos anos, mas meu coração estava tão envolvido em Lucas que as memórias se confundiam. Precisava de uma resposta, mas a coragem ainda não tinha encontrado lugar em mim. Assim, restava uma pergunta em meu coração: como resolver essa teia de emoções que cobria minha vida? Enfrentar essa situação não seria fácil e, com cada dia que passava, a angústia aumentava. Decidi que precisava conversar com Lucas e entender o que ele realmente queria. Não podia continuar vivendo de maneira tão confusa e, ao mesmo tempo, tão apaixonada. Uma tarde ensolarada, sugeri que saíssemos para um passeio, um momento de conversa sincera, onde poderíamos explorar o que realmente significávamos um para o outro. Naquela tarde ensolarada, escolhemos um pequeno parque perto de casa, um lugar tranquilo onde pudéssemos nos afastar das preocupações do mundo. Sentamos em um banco sob a sombra de uma árvore frondosa, ouvindo o canto dos pássaros enquanto tentávamos entender o emaranhado de nossas emoções. A sensação de liberdade e segurança naquele espaço me fez sentir leve, mas a conversa também exigia coragem. Lucas começou a falar, expressando seu desejo de que nossa relação não fosse apenas um escapismo. Ele queria saber se havia um futuro para nós, e isso me deixou em um turbilhão. As palavras dele ecoaram em minha mente, num momento de vulnerabilidade, meu coração se abriu. Expliquei a ele sobre meu medo de machucar Carlos, sobre a responsabilidade que eu sentia em relação ao nosso casamento e ao papel que Carlos desempenhava na minha vida. Lucrécia, em suas devidas proporções, me fez lembrar que também tinha sonhos e desejos, e que não podia mais viver escondendo esses sentimentos. Enquanto falávamos, percebi que Lucas era maduro e estava pronto para enfrentar as consequências do nosso romance. Naquela conversa, embrenhei-me em dúvidas e afirmações. Podíamos ser felizes, mas e se tudo desmoronasse? E se, ao escolher Lucas, eu perdesse Carlos para sempre? O futuro estava envolto em névoa, mas eu sentia que precisaríamos enfrentar essa realidade juntos, tornando evidente as nuances desse amor proibido. O calor da conversa nos envolveu como uma manta, e enquanto a conversa fluía, nossas mãos se entrelaçaram naturalmente, como se fossem feitas uma para a outra. Nesse momento, trouxe à tona memórias de Carlos, os anos que passamos juntos e os laços que construímos. Mas, ao mesmo tempo, a presença de Lucas era tão nova e vibrante que não conseguia ignorar o quanto ele me fazia sentir viva. Cada gesto de carinho, cada olhar cúmplice, tudo parecia acusado de um significado profundo. Lucas, percebendo minha hesitação, sugeriu que enfrentássemos nossa realidade. Ele me olhou nos olhos e disse que não queria que eu fosse dividida entre dois mundos, que merecíamos viver a verdade sem medo. Isso ressoou em mim como um chamado, mas ao mesmo tempo, o peso da culpa me impedia de agir. Lucas pediu que eu pensasse sobre nossas opções. Poderíamos optar por ser sinceros com Carlos ou continuar escondendo nossa paixão sob camadas de segredos. Ouvindo-o falar, percebi que ficar em cima do muro não me levaria a lugar nenhum. Se eu quisesse que aquilo que existia entre nós florescesse, precisaria tomar uma decisão que afetaria não apenas minha vida, mas a vida de todos os envolvidos. Estava na hora de virar a página dessa história e lidar com as consequências, enriquecendo nossos dias com mais presença e autenticidade. Após aquela conversa intensa, voltei para casa envolta em uma tempestade de sentimentos contraditórios. Queria que Carlos não percebesse o tumulto em meu coração. Fui ao mercado, fiz compras, tentando agir naturalmente, mas tudo parecia pesado e sombrio. A casa estava calma quando entrei, e o aroma do jantar que Carlos preparava tomou conta do ambiente, despertando um misto de saudade e dor. O amor e carinho que ele sempre me proporcionou faziam com que a culpa se tornasse ainda mais intensa. À mesa, enquanto conversávamos sobre trivialidades do dia a dia, não conseguia tirar os pensamentos de Lucas da cabeça. Uma parte de mim queria gritar e confessar tudo o que estava vivendo, enquanto outra parte temia profundamente a dor e a confusão que isso causaria. A culpa se tornava um fardo cada vez mais difícil de carregar. Ao olhar para Carlos, percebi que, apesar de nossos momentos felizes, havia um sentimento secreto se formando,
o desejo de liberdade. Como poderia eu, diante daquela situação, continuar a ocultar uma parte tão essencial de mim mesma? O dia seguinte se aproximava, e com ele a necessidade de encarar a realidade. Liguei para Lucas, pedindo que nos encontrássemos para uma conversa decisiva. Queria que pudéssemos juntos decidir qual caminho teríamos de seguir, sem que a dor do amor que tínhamos por Carlos interferisse. Era hora de decidir entre a verdade e o silêncio, e eu precisava de Lucas ao meu lado para encarar aquilo que, inevitavelmente, teria que ser enfrentado. Depois de refletir por alguns dias sobre o que sentia e sobre a intensidade que aquele relacionamento estava tomando, decidi que precisava de clareza. Em uma tarde ensolarada, procurei Lucas para uma conversa. Ari estava assistindo TV e não percebia a tensão no ar. Chamei Lucas para o quintal, onde poderíamos falar sem sermos ouvidos. Com o coração na mão, expus meu dilema. Lucas, não posso continuar assim. Sinto que estamos brincando com fogo, e a qualquer momento isso pode acabar em tragédia, disse, tentando me manter calma. Ele, com a expressão preocupada, segurou minha mão e pediu que eu não desistisse do que estávamos construindo. Eu não quero que isso acabe. Sinto algo muito forte por você. As palavras dele me tocaram, mas também aumentaram minha angústia. Afinal, o que isso significava para nós e para Carlos? Teria coragem de arriscar tudo por essa paixão avassaladora? O tempo passou, mas a conversa de nossa tarde ainda pairava em meu pensamento. As dúvidas e as certezas intercalavam-se ininterruptamente em minha mente. Eu queria ser honesta com Carlos, mas como eu poderia fazê-lo sem partir seu coração? Na semana seguinte, aproveitei o momento em que Carlos saiu para cuidar de alguns assuntos e procurei Lucas novamente. Precisávamos discutir nosso futuro. Encontrei Lucas na sala, e o olhar dele, ao me ver, acendeu uma chama em meu coração. E se fizermos isso? E se contarmos para o seu pai? Se ele não aceitar, eu saio da sua vida de vez, mas pelo menos teremos a chance de ser verdadeiros, sugeri, meio hesitante. Lucas olhou para mim, os olhos brilhando de emoção e medo. E se não for assim que as coisas costumam acontecer? E se, ao revelarmos, perdermos tudo? Ele ponderou, claramente angustiado. Aquela conversa era uma montanha-russa emocional, e conforme falávamos, percebi que, independentemente do que decidíssemos, já éramos prisioneiros desse amor. Com a pressão crescente e a escolha ecoando na minha mente, passeei pelo bairro em busca de uma resposta que parecesse certa. A ideia de perder Carlos me consumia, e ao mesmo tempo, a possibilidade de viver plenamente com Lucas pulsava em meu peito. Ao voltar para casa, o sol já se escondia no horizonte, como se estivesse refletindo a minha tumultuada jornada interna. Ao entrar, vi Carlos sentado à mesa, com o olhar perdido em seus pensamentos. Um vazio me invadiu e rapidamente me segurei, pensando em quão injusto seria despertar Carlos daquele jeito. Prepara-me para uma conversa que temeria, mas que sabia que precisava acontecer. Carlos, precisamos conversar, disse com a voz trêmula. Ele olhou para mim surpreso e assentiu. Comecei a falar sobre nossos planos de viagem, sobre como estava me sentindo, mas cada palavra parecia uma mentira. Enfim, a verdade queima no fundo da garganta, mas a certeza do amor por Lucas doía ainda mais. Afinal, por que o amor nos provoca tanto temor, tanto sofrimento? Nos dias que se seguiram, o clima na casa parecia tenso. Entre sorrisos artificiais e diálogos superficiais, tentava preservar a fachada da normalidade. Contudo, cada vez que Lucas cruzava meu caminho, a intensidade do nosso amor se revelava através de um olhar furtivo ou um sussurro à meia-noite. A cada novo encontro, uma parte de mim se sentia viva, mas outra parte se consumia pela culpa. Naquela noite em que Carlos adormeceu mais cedo, se abria a porta da sala, onde Lucas me esperava, aceitamos um novo abraço e um beijo que nos deu forças para continuar. Que seja o que for, precisamos saber onde isso vai dar. Estou pronto para enfrentar qualquer coisa contigo, disse ele, e sua determinação me fez sentir um sopro de coragem. Mas será que estávamos prontos para enfrentar o mundo? Estava eu preparada para abrir meu coração para ambos homens e arriscar tudo ou todos?
Saber os riscos envolvidos me deixou perplexa, mas, no fundo, eu desejava desesperadamente que a vida seguisse adiante, ainda que envolvidas em desafios emocionais. A manhã seguinte foi marcada por um silêncio ensurdecedor. Carlos estava animado, conversando sobre as novidades do trabalho, mas eu mal conseguia prestar atenção. A pressão no meu peito aumentava a cada risada que ele dava, cada palavra que ouvia. Decidi que não poderia mais viver com esse peso. A ideia de contar a verdade me assombrava, mas ao mesmo tempo, o desejo por Lucas crescia em meu coração. Eu precisava de um plano, uma maneira de me livrar dessa culpa que me corroía. Ao final do dia, quando a luz do sol se escondeu atrás das nuvens, visualizei um encontro com Lucas. Precisava sentir sua presença de novo, ouvi-lo, buscar seus olhos e, quem sabe, encontrar ali a coragem que faltava para prosseguir. O que aconteceria se Carlos descobrisse? O que Lucas poderia fazer se sentisse que eu hesitava? Minhas emoções estavam à flor da pele, tornando cada segundo uma eternidade. Quando finalmente fui ao encontro de Lucas, meu coração batia desordenadamente. Nós sabíamos que, independentemente da decisão que tomássemos, o caminho à frente seria mais complicado. Mas naquele momento, apenas desejava estar perto dele, compartilhar a angústia e a alegria que cresce entre nós com cada novo dia que se passava. No dia seguinte, o ambiente na casa estava ainda mais tenso. Um jantar em família havia sido marcado, e os preparativos tomaram conta de minha mente. Eu tinha uma missão: além de agradar Carlos, também deveria encontrar uma oportunidade para conversar com Lucas. O que antes era uma casa tranquila, agora se transformava em um campo de batalha emocional. Enquanto Carlos organizava todo o jantar, meu pensamento vagava entre o futuro ao lado de Lucas e a dor que causaria a Carlos. Assim que Lucas chegou, senti uma eletrizante sensação de alívio, mas também uma tensão palpável. Ele me olhou rapidamente e sorriu, a maneira como sempre fazia quando queria me tranquilizar. Durante o jantar, tentei me concentrar nas conversas, mas todas as minhas palavras pareciam vazias. Era difícil manter a conversa leve quando tudo o que eu queria era fazer uma revelação. Carlos comentou sobre uma nova meta no trabalho, e eu pude perceber quão dedicado ele era. Isso aumentou ainda mais a minha angústia. Ao fim da refeição, quando Carlos foi à cozinha, eu puxei Lucas para conversar. Com um olhar preocupado, pedi que saíssemos rapidamente ao quintal. Precisava de um momento urgente para discutir como avançar. O medo de ser descoberta me deixava paralisada, mas Lucas, com seu jeito firme, insistia que eu precisava ser honesta comigo e com todos ao meu redor. No quintal, o ambiente parecia mais fresco e consistente. As árvores dançavam suavemente ao vento, enquanto tentávamos descobrir o melhor caminho a seguir. Lucas estava preocupado com a ideia de sair da zona de conforto e aventurar-se em território inesperado. Eu sei que estamos em um momento delicado, mas precisamos decidir se esse amor vale a pena, disse ele, sendo direto. Suas palavras ressoavam em mim como um eco de uma verdade inegável. Sentia que não podia mais mascarar o que sentia e precisava assumir isso de uma vez por todas. Fui sincera e compartilhei todos os meus medos sobre a possibilidade de perder Carlos. Eu tenho um afeto enorme por ele, mas sinto que essa conexão com você é inegável. É algo que eu não posso ignorar, confessei, com a voz embargada. O olhar firme de Lucas me deu a coragem que precisava para prosseguir. Ele, então, me deu a mão e disse que gostaria de fazer isso da maneira certa, que poderíamos conversar sobre tudo isso, independente do resultado. Conversar abertamente era o único caminho para que nossos corações pudessem ser libertos de qualquer tipo de peso. E realmente, foi ali que a esperança e a incerteza se encontraram, como uma promessa de que estaríamos juntos no que decidíssemos. Aquele momento fortaleceria nossos laços, mas também intensificaria a necessidade de um passo significativo em frente. À medida que a conversa avançava, eu respirava fundo para acalmar o turbilhão que habitava dentro de mim. Precisávamos encontrar uma forma de apresentar a verdade para Carlos, mas o pensamento me deixava nas nuvens de incertezas. Lucas, podemos fazer isso, mas do jeito certo. Eu não quero abrir a caixa de Pandora ao mesmo tempo que quero ser verdadeira, disse, com o coração pesado.
Ele assentiu, entendendo o que eu desejava. Essa decisão não seria fácil, e estava longe de ser uma simples conversa. Lucas então sugeriu que nós dois devemos nos preparar para as reações de Carlos. Ele estava disposto a enfrentar a situação, mesmo sabendo que havia muito em jogo. Você não está sozinha nessa, eu estarei ao seu lado, disse ele, fazendo-me sentir a segurança que tanto procurava. Naquela noite, enquanto Carlos se preparava para dormir, eu e Lucas fizemos um pacto. Iríamos juntos dar aquele passo, cada um no seu tempo. Nossa conexão e sentimentos eram fortes e não podíamos permitir que os dilemas nos separassem. Pensar em ter Carlos, nossa antiga vida e Lucas ocupando meu coração ao mesmo tempo era um fardo que precisava ser resolvido. Com essas considerações, eu sentia que a verdade nos libertaria de alguma forma, mesmo que parecesse dolorosa inicialmente. Era hora de fato, viver e deixar o amor falar mais alto, permitindo que o destino nos guiasse na construção do nosso futuro. A história nos ensina que as decisões que tomamos podem ter um impacto profundo não apenas em nossas vidas, mas também nas vidas de outras pessoas. É fundamental sermos honestos com nossos sentimentos e enfrentar as consequências de nossas escolhas, mesmo quando isso nos leva a um território emocional desafiador. Qual história sobre amor e dilemas emocionais você gostaria de ouvir a seguir? Deixe suas sugestões nos comentários. Você acha que é possível separar amor e responsabilidade? Como você lidaria com um dilema tão complicado? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nosso próximo vídeo, onde continuaremos explorando histórias emocionantes como esta.